Eu sou o professor Paulo Afonso Amâncio e vamos trabalhar homônimos e parônimos. Homônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma, como sem e sem. Parônimos são também palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma parecida, como comprimento e cumprimento. As palavras homônimas subdividem-se em homônimos perfeitos, homônimos homófonos e homônimos homógrafos. Homônimos perfeitos: grafia, que é escrita igual, fonética, que é o som, é igual, significado é diferente. Escreve igual, fala igual, mas significado diferente. Exemplos de homônimos perfeitos: caminho, que é o itinerário por onde alguém passa para chegar a algum lugar. E caminho, que é o verbo caminhar, a ação de caminhar. Cedo, com antecedência, feito antes da hora. E cedo, que é o verbo ceder, eu cedi a alguma coisa. Leve, com pouco peso. E leve, o verbo levar, pegar alguma coisa de um lugar e levar até outro lugar. Por exemplo, que você leve. Morro, é um monte de terra. E morro, verbo morrer. Rio, curso d'água. Nós temos aqui o rio Pimenta Bueno, o rio Melgaço e o rio de rir, o verbo rir. E são o verbo também, o verbo ser, ou então uma pessoa saudável. Homônimos homófonos: grafia, que é escrita diferente, fonética, que é o som igual, significado diferente. Exemplos de homófonos: explicar só algumas palavras: alto, de altura, e alto, de carro. Ouve, o verbo haver, e ouve, a gente ouvir alguma coisa, é escutar. Voz, que é a voz da gente falando, e o vós, o pronome do caso reto, segunda pessoa do caso reto. Homônimos homógrafos: grafia, escrita igual, fonética, que é o som, é diferente, e significado diferente. Se escreve igual, se fala diferente e significado diferente. Exemplo de homógrafos: nós temos aqui palavras que a gente escreve igual, acerto, fonema diferente, acerto. Acordo, que é a combinação, e acordo é o verbo acordar. Apoio, que é um suporte, e apoio, que é o verbo apoiar. Choro, que é o pranto, e choro, que é o verbo chorar. Colher, que é talheres, e colher, que é o verbo apanhar, fazer uma colheita. Começo, que é um princípio, e começo, que é o verbo começar, o início de alguma coisa. Quando se fala verbo, está falando de ação, tá? Cor é uma coloração, o nome de uma coloração. Cor, memorizar. Dúvida é a gente não ter certeza de alguma coisa. E duvida é o verbo duvidar. Gosto é o sabor de alguma coisa. E gosto é o verbo gostar. Hábito é um costume. E habito é morar, é habitar em algum lugar. Jogo, entretenimento. E jogo é do verbo jogar. Molho é um caldo, e molho é o verbo molhar, pôr água em alguma coisa, molhar com qualquer um outro produto líquido. Sábia, sabedora, e sabia, verbo saber. Sede, vontade de beber alguma coisa, e sede é a matriz
matriz de uma fazenda ou uma matriz para se produzir uma outra coisa. Sobre, acerca de e sobre é o verbo sobrar. Palavras parônimas. Grafia, que é a escrita, é parecida. Fonética, o som é parecido, o significado é diferente. Então nós temos a grafia, que é parecida, o som, que é parecido, e o significado é diferente. Absorver, absolver, bem parecido na escrita e parecido no som, o significado é diferente. Aferir, auferir, apóstrofe, apóstrofo, cavalheiro, cavalheiro. Então não precisa nem de eu ficar lendo eles todos, que você vai ler e você vai descobrir, quando você parar esse vídeo, ou você procurar a sua folha de estudo, que bem parecido na escrita, parecido na maneira de falar, o som, a grafia, e significado diferente. Vou só comentar alguns. Cavalheiro e cavalheiros tem pouca diferença na escrita e na fala, mas o significado é bem diferente, porque cavaleiro é aquele que monta o cavalo e cavalheiro é aquela pessoa que é educado principalmente com mulheres. Revezar é trocar quando um se cansa, aquele vai descansar e aquele vai no lugar dele. É só um exemplo, porque tem várias opções de exemplos aí para a gente falar do verbo revezar. E revisar é consertar o que a gente tinha feito, verificar o que a gente tinha feito para ver se tem algum erro e consertar. Tráfego é no trânsito, por exemplo, e tráfico é de droga ou outro produto, traficar alguma coisa. Bom, então por hoje é só. Fiquem com Deus e se cuidem.